Amados, vamos abrir a escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos nessa manhã ministrar uma palavra cujo tema é uma vida em ressurreição. Uma vida em ressurreição. E eu quero solicitar à igreja, quero também solicitar a você que está em casa neste momento, nos assistindo pela internet, ou que virá a assistir essa mensagem posteriormente pela internet. O que eu quero solicitar? Que você pegue a sua Bíblia e deixe sempre aberta, para que tudo que nós aqui declararmos acerca de Deus, acerca da sua vontade, que você possa verificar na Escritura. Que você abra a sua Bíblia e leia, mas leia com seus próprios olhos. E não somente leia a referência, o versículo, mas que de preferência você leia todo o texto. Nós vamos ler aqui talvez 4 ou 5 versículos, mas que você tenha aí, que você possa ler todo o capítulo 15. Faça a sua própria leitura. Faça como aqueles judeus bereanos, que conforme em Atos capítulo 17, versículo 11, diz que eles ouviam atentamente as palavras do apóstolo Paulo. Olha, era do apóstolo Paulo. E então eles acolhiam aquela palavra, eles recebiam de bom coração aquelas palavras. Porém, ao chegarem em suas casas, eles faziam a conferência daquelas palavras com a Escritura. Diz a Bíblia que os bereanos colocavam à prova o falar do apóstolo Paulo, verificando se o que ele havia dito era de fato daquela maneira, segundo as Escrituras. E por que eu estou fazendo essa advertência aos irmãos, aos que nos assistem em casa, ou que nos assistirão posteriormente quando essa mensagem for colocada na internet? Isso porque os irmãos sabem que o Ministério de Volta à Palavra tem sofrido ao longo da sua história algumas resistências, sobretudo por parte do cristianismo, vamos colocar nesses termos. E agora, sobretudo, nós passamos muito tempo da nossa história de igreja, de Volta à Palavra, de ministério, combatendo a teologia da prosperidade. E isso certamente agride muito o sistema religioso, mesmo aqueles chamados, ou sobretudo aqueles chamados evangélicos. E agora, nesses últimos dias, nós estamos trabalhando muito a questão da realidade. Ou seja, estamos saindo das sombras, das figuras, dos rudimentos, ou mesmo dos conceitos, para compreender no coração e no nosso entendimento a realidade da verdade acerca de Deus. Ou seja, existem realidades. Por exemplo, já falamos muito aqui sobre a crucificação, ou a obra de redenção. Só que de um tempo para cá começamos a migrar do conceito para a compreensão no espírito do significado profundo dessa verdade. Como eu posso experimentar redenção na minha vida? Se não por intermédio do Espírito de Cristo, que é o espírito de altruísmo, que é o espírito de abnegação, que sendo ele Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu a forma de homem, a forma de servo. Então nós temos observado e temos colocado isso em relevo, de que a experiência dessas verdades precisam ser acolhidas no Espírito por meio de uma compreensão da sua substância, daquilo que é mais essencial, para deixar de ser uma doutrina, para ser então uma realidade espiritual em cada um de nós. Hoje, por exemplo, vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo. E então, em razão disso, logo, os inimigos da verdade, eles vão se levantar. Os irmãos concordam ou não? Ou seja, o sistema religioso caído, representado por aqueles líderes, eu não direi por todos os líderes, mas por aqueles líderes que se empenham pela preservação do engano. Aqueles líderes que estão de paletó, de gravata, de calça social, sapato vulcabrais, escondidos muitas vezes por detrás de uma aparência de cordeiro, e que eles não amam a verdade, não desejam a verdade, não buscam a verdade, e quando a verdade então chega às pessoas que estão sob as suas lideranças, eles então se levantam